Ilíada, canto 1. Canta, ó deusa, a cólera de Aquiles, ó Pélida, mortífera, que tantas dores trouxe aos aqueus, e tantas almas valentes de heróis lançou no Hades, ficando seus corpos como presa para cães e aves de rapina, enquanto se cumpria a vontade de Zeus. Desde o momento em que primeiro se desentenderam Átrida, soberano dos homens, e o divino Aquiles. Entre eles, quais os deuses provocou o conflito? Apolo, filho de Leto e de Zeus? Enfurecera-se o deus contra o rei, e por isso espalhara entre o exército uma doença terrível de que morriam as hostes, porque o Átrida desconsiderara Acrises, seu sacerdote. Ora, este tinha vindo até as naus velozes dos aqueus para resgatar a filha, trazendo incontáveis riquezas, segurando as mãos as fitas de Apolo, que acerta ao longe em um cetro dourado. Suplicou a todos os aqueus, mas em especial aos dois Átridas, condutores de homens. Ó Átridas e vós, demais aqueus de bela Quinemedes, que vos concedam os deuses que o Olimpo detém, saquear a cidade de Príamo e regressar bem a vossas casas. Mas libertai a minha filha amada e recebi o resgate. Por respeito para com o Filho de Deus, Apolo, que acerta ao longe. Entre todos os aqueus provaram essas palavras, que se venerasse o sacerdote e se recebesse o glorioso resgate. Mas tal não agradou ao coração do Átrida Agamenon, e asperamente o mandou embora, com palavras desabridas. Que eu não te encontre, ó ancião, junto às côncavas naus, demorando-te agora ou voltando os tempos próximos, por de nada te servirá o cetro e a fita do Deus. Não libertarei a tua filha, antes disso a terá atingido a velhice em minha casa, em Argos, longe de sua pátria, enquanto se afadiga ao tear e dorme na minha cama. Vai-te agora, não me incolorizes, partirás mais salvo. Assim falou. Amedrontou-se o ancião e obedeceu ao que fora dito. Caminhou em silêncio ao longo da praia do mar marulhante. E depois de ter se afastado para longe, rezou o ancião ao soberano Apolo, que de Leto belos cabelos deu à luz. Ouve-me, senhor do arco de prata, Deus tutelar de Crise e da sacratíssima Sila, que pela força rege Seneto, o Esmiteu. Se alguma vez ao belo templo te pus um teto, ou queimei para ti as gordas coxas de touros ou de cabras, faz com que se cumpra isso que te peço, que paguem com tuas setas os danaus as minhas lágrimas. Assim disse, orando, e ouviu o Febo Apolo, desceu do Olimpo, com o coração agitado de ira, nos ombros trazia o arco e a aljava duplamente coberta. Aos ombros do deus irado as setas chacoalhava à medida que avançava, e chegou como a noite. Depois sentou-se à distância das naus e disparou uma seta. Terrível foi o som produzido pelo arco de prata. Primeiro atingiu as mulas e os rápidos cães, mas depois disparou as setas contra os homens. As piras dos mortos ardiam continuamente. Durante 9 dias contra o exército voaram os disparos dos Zeus. Ao 10º dia, Aquiles convocou a hoste para a assembleia. Fora isso que lhe colocaram no espírito a deusa Hera de alvos braços, pois sentia pena dos danaus. Assim que se encontraram todos reunidos, levantou-se para lhes falar Aquiles de pés velozes. Átrida, julgo agora que seremos obrigados a regressar e voltar frustrados para casa. Isso no caso de fugirmos à morte, se ao mesmo tempo a guerra e a doença dizimos aqueus. Mas agora interroguemos algum vidente ou sacerdote, ou um intérprete de sonhos. Também os sonhos vêm de Zeus, que nos indique por que razão se encolerizou o Febo Apolo.
Se por causa da promessa ou de hecatombe nos censura, na esperança de que o aceite o sacrifício de ovelhas e cabras imaculadas, e que assim afaste nós a pestilência. Tendo assim falado, voltou-se a sentar-se. Entre eles se levantou então Calcas, filho de Testor, de longe o melhor dos adivinhos. Todas as coisas ele sabia, as que são, as que serão e as que já foram. Guiar até Ilion, asnal dos aqueus, graças aos vaticínios que lhe tinham sido concedidos por Febo Apolo, bem intencionado, assim se dirigiu à assembleia. Mandaste-me explicar, ó Aquiles dileto de Zeus, a ira do soberano Apolo, que acerta ao longe. Por isso falarei, mas tu deverás refletir e jurar que me defenderás com as tuas palavras e as tuas mãos. Pois sei que encolerizarei certo homem, aquele que rege, poderoso, os arquivos, e a quem obedecem os aqueus. Maior é o rei que se encoleriza contra o homem inferior. Pois embora a ira durante um dia consiga reprimir, daí por diante se mantém ressentido, até cumprir o que lhe vai no coração. Pensa, pois, se me salvarás. Respondendo-lhe assim, falou Aquiles de pés velozes. Toma coragem e profere o oráculo que souberes. Por Apolo, dileto de Zeus, a quem tu rezas, ó Calcas, e por intermédio de quem aos danos dá oráculos, enquanto eu for vivo e contemplar a luz na terra, ninguém te porá a mão pesada junto às concovas naus. Ninguém de todos os danaus, nem que te referás a Agamenon, que agora entre todos aqueles declara ser o mais nobre. Tomando então coragem, falou a divino irrepreensível. Não é porque o Deus censura alguma promessa ou hecatombe, mas por causa do sacerdote, que Agamenon desconsiderou. Não libertou a filha, nem quis receber o resgate. Por isso nos dá desgraças o Deus que acerta ao longe. Ele não afastará dos dãos a repugnante pestilência, até que ao querido pai seja restituída a donzela de olhos brilhantes, gratuitamente e sem resgate, e seja levada até Crise, uma sagrada hecatombe. Então convê-lo-se-lo-emos a acalmar-se. Tendo assim falado, voltou-se a sentar. Entre eles se levantou o herói, o filho de Atreu, Agamemnon, de vasto poder, irritado, tinha um coração cheio de negra raiva, e os olhos assemelhavam-se a fogo faiscante. Com um olhar nefasto, foi a Calcas que primeiro dirigiu a palavra. Adivinho de desgraças. Em meu benefício nunca te profetizaste. Sempre te é caro ao coração profetizar sofrimentos. Mas uma palavra pensejafa nunca foste capaz de proferir ou fazer cumprir. Agora está a vaticinar no meio dos danaus, dizendo que é por causa disso que o Deus lhes traz desgraças, porque pela donzela Criseida eu não quis aceitar o glorioso resgate, visto que decidi em vez disso ficar com ela em minha casa. Prefiro a Climenestra, minha esposa legítima, pois em nada lhe é inferior, nem de corpo, nem de estatura, nem na inteligência, nem nos lavores. Mas apesar disto, restituí-la-ei, se for isso a coisa melhor. Quero que o povo seja salvo, de preferência a que pereça. Mas preparei para mim outro prêmio, para que não seja só eu o entre os argivos que ficou sem prêmio, pois tal seria indecoroso, pois vedes todos vós como o meu próprio prêmio vai para outra parte. Respondendo-lhe assim falou o divino Aquiles de pés velozes. Gloriosíssimo Átrida, mas ganância de todos os homens. Como podem te dar um prêmio os magnânimos aqueus? Nada sabemos de riqueza que jaza num fundo comum, mas os despojos das cidades saqueadas foram distribuídos, e seria indecorioso tentar reaver tais coisas de junto do povo. Pela tua parte, deverás cedê-las, com mando Deus, e nós, aqueus, te daremos 3 ou 4 vezes a respectiva recompensa, quando Zeus nos conceder saquear Troia de belas muralhas. Respondendo-lhe, assim falou o poderoso Agamenon. Não é deste modo, valente embora seja, ó divino Aquiles, que me enganas, pois nem me passará à frente, nem a convencerás. Na verdade, o que queres é que,
mantendo tu próprio o teu prêmio, seja eu forçado a passar sem o meu, visto que me mandas restituí-la. Mas se me deram um prêmio os magnânimos aqueus, dando algo que me agrade, que seja recompensa condigna. Mas se nada me derem, então eu próprio irei tirar o prêmio que te pertence. O Ajax ou até Ulisses tirá-lo-ei, e levá-lo-ei comigo. Zangar-se-á quem receber a minha visita. Mas nessas coisas pensaremos depois, no momento futuro. Agora lancemos uma escura nau para o mar divino. Nela reunamos remadores, e nela ponhamos a hecatombe. Façamos embarcar a própria Quiseida, tirando o rosto, e que da nau tome o comando um chefe aconselhado, talvez Ajax, ou Idomeneu, ou o divino Ulisses, ou então tu próprio, ó Périda, mais temível dos homens, para que o sacrifício oferecido apazigue o Deus que atua ao longe. Fitando-o com um sobrolho carregado, respondeu Aquiles de pés velozes: Ah, como tivestes de vergonha, zeloso de teu proveito! Como obedecerá às tuas palavras algum dos aqueus, para seguir caminho ou pelejar pela força contra guerreiros? Eu não vim para cá lutar por causa dos lanceiros troianos, vistos que em nada me ofenderam. Nunca eles me levaram bois ou cavalos, nem jamais na Fítia, de férteis sulcos, alimentadora de homens, prejudicaram as colheitas, pois muitas coisas há de repermeio, montanhas sombrias e o mar retumbante. Mas foi a ti, grande desavergonhado, que seguimos, para que te regozijasses, para que te obtivéssemos honras para Menelau. Foi por ti, ó cara de cão, e ameaças vir tu próprio tirar-me o prêmio, pelo qual muito me esforcei, e que me deram os filhos dos aqueus. Nunca recebo eu prêmios como os teus. Quando saqueiam os aqueus uma cidade das bem habitadas dos troianos, a maior proporção da guerra impetuosa tem as minhas mãos de aguentar. Mas quando chega o momento da distribuição, és tu que fica com o prêmio melhor, e eu volto para as naus com pouca coisa, mas que me é querida depois de ter me encaçado a combater. Mas agora voltarei para a Fítia, visto que é muito melhor regressar para casa com as naus recurvas, pois não disposto a ficar aqui, desonrado, acumulando para ti tesouros. A ele deu resposta Agamemnon, soberano dos homens: foge, pois, se é isso que o coração te impele a fazer. Não te peço que fiques por minha causa. Junto de mim, outros hão que me honram, sobretudo Zeus, o conselheiro. De todos os reis criados por Zeus, és para mim o mais odioso. Sempre te são gratos os conflitos, as guerras e as lutas. Se és excepcionalmente possante, é porque um Deus tal te concedeu. Vai-te para casa com as tuas naus e com os seus companheiros. Rege os mirmidões, pois de ti não quero saber. Nem me interessa a tua ira, e deste modo te ameaçarei. Uma vez que Febo Apolo me arrebatar a Criseida, manda ela ir embora numa das minhas naus, e com companheiros meus, mas irei depois à tua tenda buscar a Briseida de lindo rosto, essa que te calhou como prêmio, para que fique bem a saber quanto mais forte que tu eu sou, que doravante a outro repugne declarar-se meu igual e comparar-se comigo na minha presença. Assim falou, mas uma dor se apoderou do Périda, cujo coração no peito hirsuto se dividia no que havia de pensar. O desembainhar de junto da coxa a espada afiada e dispersar a assembleia matando o Átrida, ou antes acalmar a ira e refrear o coração. Enquanto isso pensava no espírito e no coração, tirando a espada da bainha, chegou Atena, vinda do céu, mandara a deusa Hera de braços alvos, pois em ambos ela estimava e protegia no seu coração. Poçou-se atrás dele e agarrou no loiro cabelo do Pélida, visível apenas para ele. Nenhum dos outros a viu. Espantou-se Aquiles ao voltar-se para trás, e logo reconheceu Palas Atena, cujos olhos faiscavam terrivelmente, e falando, dirigiu-lhe as palavras aladas: Por que aqui regressas, ó filha de Zeus, detentor da égide? Será para veres a insolência do Átrida
Agamenon? Mas isso te direi, coisa que penso a vir a cumprir-se, é pela sua arrogância que depressa perderá a vida. A ele respondeu a deusa, Atena, de olhos esverdeados, vim para referir a tua ira, no caso de me obedeceres. Do céu, mandou-me a deusa Hera de alvos braços, pois a ambos ela estime e protege no seu coração. Mas desiste agora do conflito e não tires a espada com a mão. Com palavras o podes injuriar, como de fato acontecerá, pois isso te direi, coisa que haverá de se cumprir. No futuro, 3 vezes mais gloriosas oferendas te serão trazidas, por causa da excelência dele. Refria-te e obedece-nos. Respondeu-lhe assim Aquiles de pés velozes. Esforçoso é, ó deusa, que se obedeça às palavras de vós ambas, ainda que o coração esteja enraivecido. Assim será melhor. Aquele que aos deuses obedece, ouvidos lhe dão eles também. Assim falou e reteve a mão pesada no punho de prata, enfiando de novo a grande espada na bainha. Não desobedeceu a palavra de Atena. Por seu lado, partiu ela para o Olimpo, para o palácio de Zeus em retorno da Égite, para junto dos deuses. Mas o Périda falou de novo com palavras agressivas. Ao Átrida, de forma alguma, desistiu da sua raiva. Pesado de vinho, olhos de cão, coração de gamo, armar-este para a guerra juntamente com o povo, ou fazeres uma emboscada com o príncipe dos aqueus. Isto nunca tu ousaste no coração. Tal coisa para ti seria a morte. Muito mais agradáveis é ires pelo vasto exército dos aqueus, arrancando os prêmios a quem te levanta a voz. Reivorás com o próprio povo, é sobre nulidades que tu reinas. Se assim não fosse, ó Átrida, esta agora seria a tua última insolência. Mas isto te direi, e jurarei um grande juramento por este cetro, que nunca mais terá folhas ou rebentos, a partir do momento em que deixou o tronco nas montanhas, nem nunca mais reverdecerá, pois ele cortou o bronze, as folhas e o casco, e agora os filhos dos aqueus, que proferem sentenças, o seguram. Aqueles que praticam a justiça por mando de Zeus, será este um poderoso juramento. Sobrevirá um dia dos filhos dos aqueus o desejo de terem Aquiles, a todos eles, e nesse dia não conseguirás tu, apesar do sofrimento, socorrê-los, quando muitos por Heitor matador de homens caírem chacinados, e tu morderás de dentro de ti o coração de raiva, porque em nada honraste o melhor dos aqueus. Assim falou Périda, atirando para o chão o cetro cravejado de adereços dourados, sentando-se ele próprio em seguida. Quanto ao Átrida, continuava encolerizado. Então entre eles se levantou Nestor das doces palavras, o límpido orador de Pilos. De sua língua fluía um discurso mais doce que o mel. Verá morrer já 2 gerações de homens mortais, dos quais que com ele nasceram e foram alimentados na sacra Pilos, e agora reinava sobre a terceira, bem intencionado. Assim se dirigiu à Assembleia. Ah, como é grande a desgraça que a Acaia sobreveio! Na verdade, se regozijariam Príamo e os filhos de Príamo, e todos os outros troianos se alegrariam no coração se soubessem de todo este conflito entre vós ambos. Vós que entre os Danaus sois excelsos no conselho e na luta, ouvi-me, sois ambos mais novos do que eu. Pois eu com homens mais valentes que vós me dei, e nunca esses me desconsideraram. De resto, nunca homens assim eu uma vez verei. Homens como Pirito e Driante, pastor do povo, Ceneu, Exádio e o divino Polifemo, Teseu e Egeu, semelhante aos imortais. Os mais fortes foram eles dos homens da terra, os mais fortes foram eles, e com os mais fortes se combateram, até com centauros das montanhas, que de todo destruíram. Com estes homens me dei, quando vim de Pilos, da uma terra longínqua, foram eles que me chamaram. E combati por minha conta e risco. Com eles não conseguiram lutar nenhum dos 2 mortais que hoje habitam a terra, mas eles ouviam os meus conselhos e obedeciam às minhas palavras. Obedecei também vós,
pois o melhor é obedecer. Quando não procuraste tu, nobre, se embora sejas, tirar-lhe a donzela, mas deixa-a estar. Foi a ele que primeiro que os aqueus deram o prêmio. Quanto a ti, ó Pélida, não procures à força conflitos com o rei, pois não é honra qualquer a de um rei detentor do cetro, a quem Zeus concedeu a glória, embora sejas tu o mais forte. Pois é uma deusa que tens por mãe, ele é mais poderoso, uma vez que reina sobre muito mais. Átrida, refreia agora a tua ira. Eu próprio te suplico que abandones a cólera contra Aquiles, que para todos os aqueus é um baluarte na guerra destruidora. Respondendo-lhe, assim falou o poderoso Agamemnon: tudo o que tu disseste, ó ancião, foi na medida certa, mas este homem quer estar sempre acima dos outros. Sobre todos quer ele prevalecer, sobre todos reinar, e a de todos dar ordens. Penso que é um que não lhe obedece. Se um guerreiro o fizeram os deuses, que são para sempre, é por isso que o incentivo a proferir injúrias? Em resposta, o interrompeu o divino Aquiles: chamar-me-ia um covarde, uma inulidade, se tivesse de ceder naquilo que me ordenas. A outros dá as suas ordens, mas não pense em mandar em mim, pois penso nunca mais te obedecer. E outra coisa te direi: tu guarda-a no coração. Com as mãos não lutarei eu por causa da donzela, contigo ou com outro, visto que tirais o que me destes. Mas os outros haverei junto à minha escura nau veloz. Desses nada levarás contra a minha vontade. Se tal tentares, que estes fiquem também a saber. Rapidamente da minha lança correrá teu sangue negro. Assim que pararam de se injuriar com palavras violentas, dispersaram a assembleia junto às naus dos aqueus. O Pélides dirigiu-se às suas tendas e às suas naus, bem proporcionadas, com Patroclo, filho de Menécio, e com seus companheiros. Por seu lado, o Átrida fez lançar ao mar uma nau veloz. Escolheu 20 remadores e fez embarcar a Hecatombe para o deus, assim como Cresida de lindo rosto, como o comandante foi Ulisses de mil artis. Tendo embarcado, navegaram estes pelos caminhos aquosos, mas o filho de Atreu ordenou às hostes que se purificassem, e eles se purificassem, atirando a sujidade para o mar. E Apolo ofereceu imaculadas hecatombes de touros e cabras junto à orla do mar nunca cultivado. Ao céu chegou o aroma, rodopiando por entre o fumo. Entre o exército deste modo eles se esforçavam. Mas Agamemnon não desistiu do conflito com que ameaçara Aquiles, mas dirigiu-se a Taltíbio e Eurabito, que eram seus arautos e seus ágeis escudeiros. Ide agora até a tenda de Aquiles, filho de Peleu, e trazei pela mão Briseida de lindo rosto. Se ele não a entregar a vós, eu próprio irei buscá-la, acompanhado de muitos outros, o que para ele será ainda pior. Assim, dizendo, despediu-os, impondo-lhes uma forte palavra. Eles caminharam contrariados pela orla do mar nunca cultivado, e chegaram às tendas e às naus dos marmidões. Encontraram-no junto da sua tenda, junto da nau escura, sentado, e ao vê-los não se alegrou Aquiles, mas ambos ficaram espantados, em pé, com medo do rei, e não lhe dirigiam a palavra nem o interrogaram. Mas ele sabia bem, no seu coração, e assim disse: salve, ó arautos, mensageiro de Zeus e dos homens. Aproximai-vos, não sois vós culpados, mas Agamemnon, que aqui vos manda por causa de Briseida, a donzela. Pois bem, traz aqui a donzela, ó Patroclo, criado por Zeus, e deixai que a levem, e que sejam eles testemunhas perante os deuses bem-aventurados e os homens mortais. E perante esse rei tão áspero, no caso de doravante surgir a necessidade de o afastar dos outros a desgraça, pois ele ferve de raiva no seu espírito mal intencionado, e não sabe olhar bem para trás e para a frente, de modo a que aos aqueus combatam a salvo junto às naus. Assim falou, e Patroclo obedeceu ao querido companheiro, e trouxe da tenda Briseida de lindo rosto, dando para a levarem. Eles voltaram para junto das naus dos aqueus,
e com eles foi a mulher contrariada. Mas logo Aquiles rompeu a chorar e foi sentar-se longe dos companheiros, na praia junto ao mar cinzento, olhando para o mar cor de vinho. E estendendo as mãos, a mãe amada orou com afinco: Mãe, já que me deste a luz para uma vida tão curta, honra deveria o Olímpio ter me concedido. Céus que troveja nas alturas, mas agora em nada me honrou, pois o filho de Atreu, Agamemnon de vasto poder, desonrou-me, tirou-me o prêmio pela própria arrogância. Assim falou, vertendo lágrimas, e ouviu-se a excelsa mãe, sentada nas profundezas do mar junto a seu pai. Rapidamente, como a bruma, emergiu do mar cinzento. Sentou-se à frente do filho enquanto vertia lágrimas e o acariciou com a mão. Depois chamou pelo nome e disse: Meu filho, por que choras? Que dor te chegou ao espírito? Fala, não esconda o pensamento, para que ambos saibamos. Suspirando profundamente, lhe deu resposta Aquiles de pés velozes: Tu sabes. Para que dizer a tudo a quem já sabe? Fomos para Tebas, a sagrada cidade Écio, saqueemo-la, e de lá trouxemos todos os despojos. Bem os dividiram entre os filhos de os aqueus. Para o Átrida escolheram Criseida de lindo rosto, mas Crises, sacerdote Apolo, que, a certa ao longe, veio até as naus nos aqueus vestidos de bronze, para resgatar a filha, trazendo incontáveis riquezas. Segurando nas mãos as fitas de Apolo, que, a certa ao longe, e um cetro dourado, suplicou a todos os aqueus, mas em especial aos dois átrias, condutores de homens. Então todos os outros aprovaram suas palavras, que se venerasse o sacerdote e se recebesse o glorioso resgate. Mas tal não agradou ao coração do átrida Agamemnon, e asperamente o mandou embora, com palavras desabridas. Furioso, o ancião voltou para trás, mas Apolo ouviu a sua prece, uma vez que lhe era muito caro, e disparou contra os arquivos setas malignas. Em seguida, todo o povo morria rapidamente, pois o disparo dos Zeus chegara a todo lado no vasto exército dos aqueus. Transmitiram-nos depois o sabedor adivinho os oráculos do Deus. E eu fui o primeiro a dizer que se apropriasse o Deus. Mas a cólera apoderou-se do Átrida e logo levantou-se com palavras ameaçadoras, que agora se cumpriram. Numa nau veloz manda os aqueus de olhos brilhantes uma donzela para a crise e levam oferenda para o Deus. Quanto à outra, vieram os arautos à minha tenda buscá-la, a filha de Briseu, que me tinham dado os filhos dos aqueus. Agora, se na verdade podes, protege o teu filho indo ao Apolo para suplicar a Zeus, se é que alguma vez lhe alegraste o coração com palavras ou com atos. Pois muitas vezes te ouvi declarar no palácio de meu pai que só tu entre os imortais afastaste a desgraça vergonhosa do filho de Crono da nuvem azul, no dia em que acorrentá-lo quiseram os demais olímpios, Hera e Poseidon em Palas Atena. Mas foste tu, ó deusa, que das correntes os liberastes, quando chamaste para o alto Olimpo aquele das 100 mãos, a quem os deuses chamam Briareu, embora todos os homens lhe chamem Egeon, mas forte ele é que o pai. Sentou-se ele ao lado do Crônida, exultante na sua glória, e os deuses bem-aventurados sentiram medo e não o encorrentaram. Estas coisas traz-lhe agora lembrança e agarra-lhes os joelhos, na esperança de que ele queira favorecer os troianos, encurralando os aqueus junto às pompas de naus, enquanto são chacinados, para que todos tirem proveito daquele rei, e que não reconheça o Átrida, Agamemnon de vasto poder, a sua loucura, porém nada ter honrado o melhor dos aqueus. Vertendo lágrimas, respondeu então Tétis: Ah, meu filho, por que te dei a luz, amaldiçoada, e te criei? Quem dera que junto às naus estivesse sentado sem lágrimas e sofrimento, visto que curta é a tua vida sem duração. Agora será rápido o teu destino e mais do que todos os outros sofrerás.
Para um fado cruel te dei a luz no nosso palácio. Dizer esta a tua palavra a Zeus, que com os trovões se deleita. Irei, pois, até o Olimpo, coberto de neve, talvez ele me ouça. Mas fica tu agora junto às mãos velozes na tua ira contra os aqueus, e completamente te abstém de refregar. É que Zeus foi ontem para o oceano, para os irrepreensíveis etíopes, assistir a um festim, e com ele foram todos os deuses, mas no 12º dia regressará de novo no Olimpo. E nessa altura irei para o palácio de Bronzeão, chão de Zeus. Dirigir-lhe-ei súplicas, julgo poder convencê-lo. Assim dizendo partiu, deixando onde estava, encolerizado no coração por uma causa de uma mulher de bela cintura, que a força e a sua revelia lhe tiraram. Por seu lado, Ulisses chegou à crise, trazendo a sagrada hecatombe. Quando entraram no porto de águas fundas, dobraram a vela e guardaram-na na nau escura. Rapidamente desceram o mastro com os cabos dianteiros e com os remos remaram até ao ancoradouro. Lançaram as âncoras e ataram as amarras. Eles próprios saíram e caminharam pela orla do mar, levando a hecatombe para Apolo, que, acerta ao longe, de não preparada ao alto mar, trouxeram a filha de Crises. Levou até o altar a Ulisses de mil artis. Depositou nos braços do pai, e assim lhe dizia a palavra: Manda-me, ó Crises, Agamenon, soberano dos homens, restituir a tua filha, e oferecer a Febo uma sagrada hecatombe em nome dos Anaus, para que propiciemos o soberano que contra os argivos muitos sofrimentos lançou. Assim dizendo, entregou-a nos braços do pai, que recebeu com regozijo a filha amada, e logo aprontaram para o Deus a sagrada hecatombe em torno do bem construído altar. Lavaram as mãos e pegaram nos grãos de cevada. Entre eles levantou a Crises as mãos e rezou em alta voz: Ouve-me, Senhor do arco de prata, Deus tutelar de Crise e da sacratíssima Sila, que pela força reges Tenedo. Tal como antes deste ouvido a minha prece, e para me honrares fustigastes a hoste dos aqueus, também agora faz com que cumpra isso que te peço, afasta dos anaus a pestilência repugnante. Assim disse, orando, e ouviu o Febo Apolo. Depois que rezaram e atiraram os grãos de cevada, primeiro puxaram para trás as cabeças das vítimas e depois as degolaram e esfolaram. Cortaram as coxas e cobriram-nas com dupla camada de gordura e sobre elas colocaram pedaços de carne crua. O ancião queimou-as nas anchas e por cima verteu vinho refrisante. Junto dele os jovens seguravam garfos de 5 dentes. Queimadas as coxas, provaram as vísceras, cortaram o resto da carne e puseram-na em espetos. Assaram-na com cuidado e dos espetos a tiraram. Quando puseram termo ao esforço de preparar o jantar, comeram e nada lhes faltou naquele festim compartilhado. Mas quando afastaram o desejo de comida e bebida, vieram mancebos encher as taças de bebida. Vertidas as libações, serviram-nas a todos. Durante todo o dia apaziguaram com cantos o Deus, entoando um belo hino os mancebos dos aqueus, cantando em honra do Deus que atua ao longe, que no seu espírito se deleitou ao ouvi-los. E quando se pôs o sol e sobreveio a escuridão, foram todos deitar-se junto às popas das naus. Quando surgiu a que cedo desponta a aurora de róseos dedos, regressaram então para o vasto acampamento dos aqueus. Enviou-lhes um vento favorável, Apolo que atua ao longe. Levantaram o mastro e alçaram as brancas velas. O vento inchou o centro da vela e as ondas de púrpura cantaram em redor da nau em movimento, que por cima das ondas apressava o seu caminho.
Quando chegaram ao vasto acampamento dos aqueus, arrastaram a escura nau para a terra firme, para cima da areia de praia, aliando por baixo o equipamento. Eles próprios se dispersaram por entre as tendas e as naus. Porém, na sua ilha estava sentado junto às rápidas naus o filho de Peleu, criado por Zeus, Aquiles de pés velozes. Recusava-se a partir para a assembleia ou a partir para a guerra, mas gastava o próprio coração ali, permanecendo, embora desejasse o grito de guerra e a refraga. Foi quando sobreveio a 12ª aurora, que para o Olimpo regressaram os deuses que são para sempre, juntos todos, e foi Zeus a liderá-los. Não ouvidou Tétis os pedidos de seu filho, mas emergiu da manhã cedo da onda do mar e subiu ao rasgado céu, ao Olimpo. Encontrou Zeus, que vê ao longe, sentado longe dos outros. Do pincário mais elevado do Olimpo de muitos cumes, sentou-se junto dele, e com a mão esquerda lhe agarrou aos joelhos, enquanto com a direita o segurava sob o queixo. E, em tom de súplica, dirigiu a palavra a Zeus Crônida soberano. Zeus Pai, se entre os imortais alguma vez te auxiliei, com palavras ou atos, faz com que se cumpra esta minha prece. Honra o meu filho, aquele que acima de todos os outros está destinado à vida curta. Pois agora Agamenon, soberano dos homens, o desonrou, tirando-lhe o prêmio pela arrogância. Mas mostra-lhe tua recompensa, ó conselheiro Zeus Olímpio. Concede a primazia aos troianos, até que os aqueus honrem meu filho e lhe paguem com honraria devida. Assim falou. Mas não lhe deu resposta a Zeus, que comanda as nuvens. Ficou sentado durante muito tempo em silêncio. Mas Tétis, do modo que lhe agarraram os joelhos, desse modo continuava sem o largar. E novamente ele falou, tomando a palavra pela segunda vez. Com verdade me promete o que te peço, inclina a cabeça, ou então recusa, pois não há nada que te cause receio, para que eu saiba bem como de todos os deuses sou aquela que menos honra recebe. Indignado lhe respondeu então Zeus, que comanda as nuvens. É triste o trabalho em que me lanças para entrar em conflito com Hera, quando ela me provocar com palavras injuriosas. Entre os deuses imortais está ela continuamente a censurar-me, porque afirma querer eu beneficiar aos troianos na refraga. Mas tu agora deverás de novo retirar-te. Não vá a Hera reparar que aqui vieste. Refletirei sobre como cumprir estas coisas. Inclinarei agora a cabeça para ti, para que acredites, pois da minha parte esta é a maior garantia entre os imortais. Nenhuma palavra em relação à qual inclino a cabeça é irrevogável, falsa ou ficará sem cumprimento. Assim falou Crônida, inclinando o sobreolho azul. Agitaram-se as madeixas de ambrosia na cabeça do soberano imortal, e o alto Olimpo tremeu. Depois de assim se terem conselhado um com o outro, saltou ela do fulgurante Olimpo para o mar profundo. Zeus fora para o seu palácio. Todos os deuses se levantaram dos seus assentos à entrada do pai. Nenhum ousou esperar que ele se aproximasse, mas todos se levantaram. Em seguida, sentou-se ele no seu trono. Porém a Hera não passou despercebido que com ele se aconselhara Tétis dos pés prateados, filha do velho mar. Logo falou a Zeus Crônida com palavras mordazes. Quem dos deuses, pensador de enganos, contigo se aconselhou? Sempre te é caro em manter-te afastado de mim.
judiciando coisas pensadas em segredo, e nunca tu ousastes declarar-me a palavra que tens em teu pensamento. A ela deu resposta ao Pai dos homens e dos deuses. Não penses vir a conhecer todas as minhas palavras. Difíceis elas te seriam, minha esposa, embora sejas. Porém aquilo que te compete ouvir, ninguém ouvirá primeiro. Pertence a ele a raça dos homens ou dos deuses. Mas sobre aquilo que eu decido pensar afastado dos deuses, não faças perguntas, nem de modo algum procure saber. A ele respondeu Hera com olhos de plácida toura: Crônida, terribilíssimo, que palavra foste tu dizer? No passado nunca tive o hábito de perguntar ou inquirir, mas sempre descansado pudeste planejar o que bem querias. Mas sinto agora um receio terrível, que influenciado te tenha Tétis dos pés prateados, filha do velho mar, pois de manhã cedo se sentou contigo e te agarrou os joelhos, e a ela julgo eu que inclinaste a cabeça, e em sinal de penhor em como honrarás Aquiles, matando muitos junto às anaus dos aqueus. A ela deu resposta a Zeus, que comanda as nuvens. Deusa surpreendente, sempre coisas imaginas, nunca te escapo, mas nada tu conseguirás alcançar, e do meu coração ficará ainda mais longe. E isso para ti será a pior coisa. Se este é o caso, é porque assim o caso me aprove. Senta-te em silêncio e ouve as minhas palavras, com receio de que em nada te ajudem os deuses no Olimpo, quando de ti me aproximar, para te pôr minhas mãos irresistíveis. Assim falou. Abençoou-se Hera, rainha, com olhos de plácida toura. Sentou-se em silêncio, vergando o seu amado coração. Confraternaram-se no palácio de Zeus os deuses celestiais. Entre eles tomou então a palavra o famoso artífice Hefesto, para agradar a mãe amada, Hera de alvos braços. Na verdade, que trabalho tão triste e insuportável, se vos agredis deste modo por causa dos mortais, lançando conflito entre os deuses. Não há prazer no belo festim, pois prevalece o que há de pior. A minha mãe deu este conselho, sabedora embora seja, que agrade a Zeus, Pai amado, para que de novo a não censure o Pai, agitando assim o nosso banquete. E se quisesse o astral relampejador Olímpio precipitar-nos dos nossos assentos, é que de longe ele é o mais forte, mas fala-lhe tu com palavras suaves, de imediato será o Olímpio compassivo para conosco. Assim falou, levantando-se, uma taça de asa dupla, colocou-os nas mãos da mãe amada e assim lhe disse: aguenta, minha mãe, e refreia-te, apesar do que sofres, para que a ti, que tanto ama, meus olhos não vejam atingida, pois nessa altura não poderia eu socorrer-te, por mais que me doesse. Duro é o Olímpio de enfrentar. Já em tempo anterior, quando tentei salvar-te, me agarrou ele pelo pé e me lançou para fora do limiar divino. Durante um dia inteiro me despenhei, ao pôr do sol caí em Lêminos. Pouco era o sopro que me restava. Foi aí, depois da minha queda, que os Cíntias me trataram. Assim falou, e sorriu a deusa. Era de braços alvos, sorrindo, e recebeu na mão a taça do filho. Depois, da esquerda para a direita, a todos os outros deuses ele serviu doce néctar, tirando-o de uma cratera. E brotou entre os deuses bem-aventurados o riso inexaurível, quando viram Hefesto afatigando-se pelo palácio. Deste modo, durante todo o dia, até ao pôr do sol, se banquetearam, e nada lhes faltou no festim compartilhado.
nem mesmo a lindíssima lira que Apolo segurava, nem o canto das musas que cantavam um canto alternado, respondendo umas às outras com voz maravilhosa. Quando desceu a luz resplandecente do sol, cada qual foi para sua casa descansar, lá onde o palácio para cada um construíra com artes engenhosas, com muito famigerado Hefesto, Deus ambidestro. Para o leito foi Zeus, astral relampejador olímpio, onde costumava dormir quando o doce sono sobrevinha. Deitou-se e adormeceu. Ao seu lado estava a Hera do trono dourado. Se você viu o vídeo até aqui, eu peço que compartilhe, curta, mostre para os seus amigos, pois eu quero trazer outros textos. Textos do Oriente, textos da Ásia, textos de poesia, de filosofia, de história. E tudo que eu preciso, no caso, é de sua ajuda. Compartilhando, mostrando ou mesmo indicando para algumas pessoas. Tudo isso é um projeto de tornar a literatura mais acessível, mais palatável para outras pessoas. Então eu preciso realmente da sua ajuda.